Inicialmente, é importante ressaltar que esta, enquanto a fase inaugural do movimento no Brasil, se desenvolveu em cenário de bastante destaque das elites cafeicultoras no país, que tinham seu alicerce político na República Café com Leite. Nesse âmbito, as artes, em todas as suas vertentes, seguiam majoritariamente os modelos europeus e apoiavam-se na ideia do que era clássico. Tais concepções foram quebradas pelos autores da época em sua tentativa de criar uma literatura brasileira que trouxesse em si uma linguagem propriamente nacional e que não dependesse de ideais clássicos. Vale ainda citar que o cenário de industrialização e os ideais futuristas de apreço pelo desenvolvimento e anseio pelo futuro funcionaram como combustíveis para o desenvolvimento da arte moderna no país. Autores como o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade não escondiam seu desejo em ver a cidade de São Paulo se transformar em uma grande metrópole, com paisagens e um modo de vida parecido com a cidade americana de Nova York. Nesse sentido, coube aos artistas da época a função de tentar romper com o atraso da cidade e do país como um todo, por meio, nesse caso, da criação de uma arte um pouco mais modernizada. O modernismo foi um movimento cultural e artístico que se estendeu a diversas vertentes e que se comprometeu com o rompimento dos padrões até então vigentes, todos ligados ao tradicionalismo cultural e acadêmico. Influenciado pelas vanguardas europeias, e inicialmente conhecido como futurismo, o movimento se desenvolveu no Brasil entre o início e o meio do século XX, e foi dividido em duas fases. A primeira fase, que se desenvolveu entre 1922 e 1930, teve como seus principais representantes Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Já a segunda fase, que se iniciou em 1930 e terminou em 1945, teve como principais representantes autores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Considerando-se a data de publicação da obra Macunaíma, 1928, a primeira fase é aqui a de maior interesse. A primeira fase do modernismo brasileiro foi um período de bastantes experimentações e foi caracterizada, sobretudo, pelo radicalismo advindo da tentativa de rompimento com os padrões até então vigentes. Os autores passaram a defender a utilização de uma linguagem muito mais próxima da oralidade e a não necessidade de se seguir estritamente as normas da gramática. Os personagens desenvolvidos na época fugiam às idealizações e representavam críticas sutis e bastante satirizadas ao romantismo. Além disso, o humor que é percebido a partir dessa geração se torna muito mais evidente do que ele era até então. O modernismo brasileiro iniciou-se oficialmente durante a Semana de Arte Moderna de 1922. O evento, que durou entre os dias 11 e 18 de fevereiro deste mesmo ano, contou com exposições de artes plásticas, de literatura e de músicas que seguiam as vertentes modernistas e que, por serem tão diferentes do que era considerado artístico até então, foi bastante rechaçado. Embora não tenha alterado automaticamente as ligas artísticas e o que era considerado arte naquele momento, o evento foi bastante importante visto ter influenciado a formação de revistas, grupos, a publicação de livros que incentivavam e davam continuidade ao movimento modernista no Brasil. A Primeira Guerra Mundial também se mostrou de extrema importância para o desenvolvimento dos ideais modernistas no Brasil. Para além de ter sido responsável por influenciar o surgimento das vanguardas europeias, o conflito fomentou o desenvolvimento de ideais nacionalistas que levaram os autores brasileiros da época a colocar em prática suas ideias de criação de uma literatura nacional que tivesse uma linguagem que pudesse traduzir tais ideais e que também fosse responsável por retomar as origens do Brasil, um país que a partir de então seria responsável e capaz de desenvolver suas próprias artes de forma original. Vale ainda citar que o cenário de industrialização e os ideais futuristas de apreço pelo desenvolvimento e anseio pelo futuro funcionaram como combustíveis para o desenvolvimento da arte moderna no país. Autores como o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade não escondiam seu desejo em ver a cidade de São Paulo se transformar em uma grande metrópole, com paisagens e um modo de vida parecido com a cidade americana de Nova York. Nesse sentido, coube aos artistas da época a função de tentar romper com o atraso da cidade e do país como um todo, por meio, nesse caso, da criação de uma arte um pouco mais modernizada. Mário de Andrade foi um grande escritor brasileiro. Ele publicou Pauliceia Varada, o primeiro livro em forma de poemas do modernismo brasileiro. E também ele trabalhou em jornais e revistas e também estudou música no Conservatório de São Paulo. Além, é claro, ele teve uma grande importância para a implantação do modernismo aqui no Brasil. E podemos dizer que sua criação máxima é o livro Macunaíma. Mário Raul Moraes de Andrade nasceu na Rua da Aurora, em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Ele é filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa. Após concluir o ginásio, Mário entra para a Escola de Comércio Alzo Penteado. Em 1911, ao se desentender com seu professor de português, ele abandona o curso.
Nesse mesmo ano, ele entra para o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde permanece até 1917, onde termina o curso de piano. Ainda em 1917, com a morte de seu pai, Mário começa a dar aulas particulares de piano. E, como era um frequentador das rodas literárias, conhece Anita Malfatti e Oswald de Andrade, onde se tornam amigos inseparáveis com o tempo. Ainda nesse ano, Mário de Andrade, com o pseudônimo de Mário Sobral, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, onde critica a matança realizada na Primeira Guerra Mundial e defende a paz. O ano de 1922 foi importantíssimo para Mário de Andrade, pois ele foi uma força motriz por trás da Semana de Arte Moderna, sendo integrante do Grupo dos Cinco. Além de participar da Semana de Arte Moderna, foi nomeado professor catedrático do Conservatório de Música. Integrou o grupo fundador da revista Claxon, que servia de divulgação para o movimento modernista. Publicou Paulicéia Desvairada, onde reuniu seus primeiros poemas modernistas, na tentativa de definir e animar os novos caminhos para a criação artística brasileira. Mário de Andrade fez várias viagens pelo Brasil para conhecer as culturas das diferentes regiões. Por exemplo, em 1924, ele visitou as cidades históricas de Minas Gerais. Em 1927, visitou o Amazonas e, entre 1928 e 1929, ele passou pelo Nordeste. Nessas viagens, Mário de Andrade recolheu informações como festas populares, ritmos, danças, mitos, lendas, que seriam posteriormente usados em suas obras. A gente pode ver isso no livro Macunaíma e também no livro Clã do Jabuti. Em 1930, Mário de Andrade lança uma obra poética mais orgânica e vertical que convoca a reflexão. No período que vai de 35 a 38, Mário realiza uma importante ação cultural. Convidado por Paulo Duarte, organiza e dirige o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constrói bibliotecas fixas e ambulantes, redige o anteprojeto para a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com o advento da ditadura, Mário é demitido e se exila no Rio de Janeiro, onde ele se torna professor de estética da Universidade Federal e, em 1939, ele é nomeado chefe da seção do Instituto Nacional do Livro. Em 1941, Mário volta para São Paulo e, somente em 1946, publica o seu último livro, A Lira Paulistana. Mário de Andrade faleceu no dia 25 de fevereiro de 1945, vítima de um ataque cardíaco. O livro Macunaíma, O Herói Sem Caráter, conta a história das aventuras vividas pelo personagem de mesmo nome do livro. Macunaíma é um índio negro, nascido no mato, e que é apresentado como o herói de nossa gente. Desde muito novo, já expunha algumas atitudes que revelavam seus desvios de caráter e são responsáveis pela continuação do título do livro O Herói Sem Caráter. Como, por exemplo, o fato de que até seus 6 anos não falava nem sequer uma palavra simplesmente por preguiça e só se levantava caso ganhasse algo em troca. Além disso, sempre demonstrou um grande interesse em tocar as graças das mulheres e cuspir nos homens, o que criava expectativa sobre o índio de que seria muito inteligente e sagaz, porém muito ligado às peraltices. Logo no primeiro capítulo, quando cresce e começa a falar, essa imagem atribuída a ele é confirmada, pois trai a confiança de seu próprio irmão brincando com a mulher dele mais de uma vez, transformando-se em homem atraente e depois em pequeno índio novamente. Dando continuidade à história, a tribo em que Macunaíma vivia estava passando por uma escassez de alimentos e fome imensa, que o levaram a transferir sua cabana e sua mãe para o outro lado do rio, onde havia abundância de peixes e bananas que matariam sua fome. No entanto, isso gerou conflitos, já que ela estava colhendo os frutos e levando para os outros filhos, revoltando Macunaíma e fazendo-o levar sua mãe de volta à antiga tribo. Esta, enfurecida, abandona o menino no meio da floresta, que posteriormente encontrará com Curupira. Este personagem o ajudará à primeira instância, no entanto, tinha intenções implícitas de fazer Macunaíma de alimento, que logo quando descobre, foge. Ao retornar à tribo, sonha que prenunciava a morte de sua própria mãe, o que se concretiza no dia seguinte, quando mata uma veada e descobre que era ela própria. A partir daí, Macunaíma e seus irmãos partem em suas aventuras pelo mundo. Durante a viagem, conhecem Si, mãe do mato, uma índia camiaba que despertou um interesse em Macunaíma, o qual brinca com ela mesmo contra sua vontade e se torna o novo imperador do Mato Virgem. Esta relação dá origem a uma criança que teve morte precoce, envenenada pelo leite de sua própria mãe, mas que dá origem sobre seu túmulo à planta do Guaraná. Após o funeral, Si presenteia o herói com seu Muiraquitã e sobe para os céus como estrela beta do Centauro. Dentre as aventuras vividas pelo herói em sua jornada, tem-se uma de extrema importância e que guia os acontecimentos posteriores do livro,
a perda do Muiraquitã. A joia preciosa tinha ido parar nas mãos de um morador da cidade de São Paulo, Venceslau Pietro Pietra, após um combate entre Macunaíma e seus irmãos e o monstro gigante Boiú na Luna. Quando se depara com a situação, Macunaíma organiza uma expedição com centenas de canoas pelo rio Araguaia até a casa deste homem. Ao chegar em São Paulo, fica surpreso com os inúmeros prédios, elevadores, placas e automóveis, achando que tudo eram plantas, animais e divindades. Também estabelece uma reflexão de que as máquinas eram os deuses criados pelos próprios homens. Voltando ao seu real objetivo, Macunaíma vai ao encontro de Venceslau Pietro Pietra, mas descobre que este era na verdade o gigante Piaimã e acaba sendo levado por este como alimento. Seu irmão Maanap consegue salvá-lo, mas Macunaíma, não contente, promete voltar e derrotar seu inimigo. No sexto capítulo, o livro conta a história de criação das 3 pestes paulistas, o bicho do café, a lagarta rosada e o futebol, e conta mais uma das tentativas falhas de Macunaíma em enfrentar o gigante e recuperar o Muiraquitã. Nesta, o índio se veste de francesa e marca um encontro de negócios com Venceslau. Todavia, o gigante propõe que só daria a joia a esta francesa, caso ela atendesse alguns desejos dele. Macunaíma, então, ao perceber as reais intenções do gigante, assusta-se e volta transtornado para a pensão na qual estava vivendo. Ainda não satisfeito, Macunaíma permanecia com seu ódio mortal e desejo de enfrentar e destruir o Piaimã. Porém, percebe que sua força não era suficiente para isso, o que o leva a ir ao Rio de Janeiro participar de um ritual de macumba no qual o próprio Exu Diabo poderia surgir para o ajudar. No terreiro de Tia Ciata, feiticeira renomada, havia muito tempo que um santo não baixava, portanto, as expectativas de todos os participantes eram grandes. Após diversos rituais de cantos e danças, uma mulher encarnou o Exu, e todos seus adoradores fizeram seus pedidos, sendo alguns atendidos e outros não. Na vez de Macunaíma, este pede vingança contra o gigante Piaimã, e Exu traz o espírito deste para o seu próprio corpo, permitindo que Macunaíma desse uma surra. O herói então massacra o gigante com golpes e maldições e, simultaneamente a isso, em São Paulo, no Palácio do Piaimã, a situação era incompreendida pelos médicos, que corriam desesperados para tratar os males que atingiam o corpo do gigante. Para encerrar o ritual, todos entoaram a reza do Padre Nosso Exu, e a mulher que incorporara o santo teve seu corpo recuperado dos golpes de Macunaíma. Ao final, houve muita comida, bebida e dança. A fim de continuar sua busca pelo Muiraquitã, Macunaíma, no capítulo 9, envia uma correspondência às Icamiabas, narrando todos os acontecimentos desde a perda da joia, com uma linguagem muito rebuscada, aprendida por ele e pelos paulistas. A carta carregava longas descrições sobre os hábitos e valores excêntricos dos paulistas, e até mesmo sobre a língua, além de descrever especificamente os hábitos das mulheres paulistas que brincavam por dinheiro. Com isso, Macunaíma pretendia convencer as súditas de que era necessário o envio de mais bagos de café, para financiar e dar continuidade à sua jornada de busca. Nessa parte da história, Macunaíma vai à festa do Dia do Cruzeiro, e lá inicia um discurso sobre o mito do pai do Mutum, afirmando que esse é o verdadeiro Cruzeiro do Sul. No capítulo 11, Macunaíma decide ir pescar no rio Tietê, mas se esquece que Seiuci, a esposa do gigante, aparecia por lá de vez em quando, e nessa ocasião em específico, ele acaba preso na rede dela. Quando ele está prestes a ser assado, a filha mais nova do gigante o solta, e ele começa a fugir da velha, passando por vários lugares do Brasil e pela Argentina. Com o decorrer da história, Venceslau Pietro Pietra vai para a Europa junto com a sua família. Macunaíma tenta ir junto, sendo ajudado pelo governo, mas não consegue. Quando a família retorna, o gigante joga o motorista de táxi do Macunaíma numa panela de macarrão fervente. E o protagonista, com medo que isso ocorra com ele, decide enganar Venceslau, o jogando na panela. Após isso, o Macunaíma recupera seu Muiraquitã e retorna à sua terra natal junto com seus irmãos. E lá, volta a ser o imperador do Mato Virgem. Chegando lá, Jiguê começa a ter sucesso nas caçadas, pois utilizava de objetos mágicos. E Macunaíma, com inveja, apanha esses objetos e sem querer os quebra. Então o protagonista, ele lança um feitiço em um anzol, e seu irmão, não resistindo à tentação, acaba pegando esse objeto, e é assim que ele é envenenado. A lesão consome gradualmente Jiguê, até que resta apenas sua sombra, e quando ele estava irritado, ele decide engolir a todos, e ele consegue, com exceção do Macunaíma. Assim, o herói ele fica sozinho, já que até os pássaros o abandonaram, exceto um papagaio, a quem Macunaíma narra todas as suas histórias. Dessa forma, ele decide brincar com o Iara, e nesse embate, perde a perna e o Muiraquitã. Cansado da solidão, Macunaíma pede a lua e a estrela do amanhã que o transformem em uma constelação, mas ambas negam. Assim,
Pai no Mutum, com pena do protagonista, transforma Macunaíma e suas coisas na constelação Ursa Maior. O epílogo fala sobre um homem que andava por Uraricoeira e escuta um pássaro. Esse pássaro, ele vai falar a história de Macunaíma para o viajante. Este, quando chega em Lisboa, escreve toda a narrativa, e ele publica o livro Macunaíma. Esse ouvinte, o viajante, é o próprio Mário de Andrade. No livro Macunaíma, os personagens retratam características do povo brasileiro. Alguns deles fazem uma rápida aparição durante a narrativa que representam, alegoricamente, defeitos ou qualidades do caráter nacional. Os principais personagens são o Macunaíma, que é o protagonista, tanto que o livro recebe o nome dele, e ele é conhecido como herói sem caráter. Esse personagem, ele é totalmente vingativo, ele é individualista, ele é muito preguiçoso, tanto que em muitas partes do livro você ouve ele falando da frase "ai que preguiça". Ele também é muito lascivo, ou seja, que é muito apegado aos prazeres sexuais. Ele também é mentiroso e muito vaidoso. A respeito das características físicas desse personagem, ele começa a narrativa sendo um índio negro e feio, mas quando ele vai para a floresta, ele se torna um príncipe. Mas depois, quando ele está indo para São Paulo, ele toma um banho no poço do pé do gigante Sumé. E essa água faz com que ele se torne um homem branco, loiro, de olhos azuis, que é típico de características de um homem europeu. Outro personagem é o Jiguê. Ele é irmão do meio de Macunaíma, e suas companheiras sempre acabam traindo ele e dormindo com Macunaíma. Ele é um homem forte, bravo, que representa o elemento indígena da formação brasileira, por conta da cor que ele adquiriu após banhar-se no poço do pé do gigante Sumé, que já que a água já estava meio suja por causa do herói, ele conseguiu uma cor de bronze, como diz o livro. O terceiro personagem é o Maanapê. Ele é o irmão mais velho entre os três, e ele é um feiticeiro, onde ele revive o herói várias vezes durante a narrativa. Ele é um homem sábio que passa boa parte da história tomando conta de Macunaíma. Ele representa o elemento negro da formação racial brasileira, visto que ele não conseguiu lavar-se nas águas do pé do gigante Sumé. Ele só conseguiu molhar a palma das mãos e os pés, que ficou de uma cor um pouco mais clara do que o resto do corpo. Outro personagem é o Vincenslau Pietro Pietra. Ele é o principal rival de Macunaíma, pois ele tinha posse do Moai Kitã. Ele também é o Piaimã, que é o gigante comedor de gente, que muitas vezes venceu o herói em brigas. Em algum momento do livro, esse personagem representa um elemento estrangeiro, civilizado e superior que vai dominando a nação brasileira. Além desses personagens, temos a Si. Ela é da tribo das Encaminhadas, que são mulheres guerreiras que não aceitam os homens. A Mãe Mato, como ela é chamada, se torna o verdadeiro amor de Macunaíma, após eles terem uma relação sexual e ele se tornar o imperador do Mato Virgem. Ela é responsável pela peregrinação do herói, pois ela quem deu o Moai Kitã antes de morrer e virar estrela, o que fez com que o herói fosse até São Paulo em busca dele. Outro personagem é o Capê, que foi uma cobra gigante que foi decapitada por Macunaíma e por isso perseguiu ele, até virar lua. Depois temos a Vei, que é a Sol. Ela tem 2 filhas e quer que Macunaíma se case com uma delas. Ela aparece diversas vezes durante a história para aquecer o herói, normalmente. Depois temos a Safará. Ela é a primeira companheira de Jinguê, a quem Macunaíma brincou, como diz o livro, diversas vezes quando se transformava em príncipe na floresta. Depois temos a Tia Ciata. Ela é uma feiticeira renomada que chama o Exu na macumba, onde o herói conseguiu se vingar do Piaimã. Por último, temos o Exu, que era uma entidade que foi convocada através da macumba da Tia Ciata, que encarnou em uma mulher. Essa entidade permitiu que Macunaíma se vingasse do Piaimã, meio que encarnando a alma do Piaimã nessa mulher, fazendo com que toda a dor que ela sentisse, o próprio Piaimã sentisse. Então Macunaíma socou, bateu nessa mulher para, através dela, machucar o Piaimã. Macunaíma
é uma obra complexa, partindo da tese de que o Brasil é o composto de duas regiões, norte e sul, diferenciadas entre si, seja na natureza, seja nos usos e tradições. Mário de Andrade buscou refletir o Brasil como uma unidade, fazendo com que essas divergências nacionais se unissem criando uma identidade para a cultura brasileira. Ao passo que ao norte se caracterizava por uma vida selvagem, primitiva e desconhecida dos cidadãos do sul. Já o sul é marcado por valorizar e copiar comportamentos do velho mundo e por uma urbanização. Uma crítica embutida nesses Brasis é que os cidadãos do sul não conhecem a cultura do norte, preferindo continuar alienados quanto à realidade global do país. Para isso, ele recorre ao seu conhecimento a respeito do folclore nacional e aos preceitos da produção literária modernista. Por essa razão, Mário de Andrade faz dessa obra uma rapsódia ao unir elementos como mitos, lendas, tradições, falares, religiões, hábitos, comidas e a fauna e flora do Brasil, numa narrativa coesa. Esse método permite que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional. Macunaíma é uma obra complexa, partindo da tese de que o Brasil é composto de duas regiões, o norte e o sul, diferenciadas entre si, seja na natureza, seja nos usos e nas tradições. Mário de Andrade buscou refletir o Brasil como uma unidade, fazendo com que essas divergências nacionais se unissem, criando uma identidade para a cultura brasileira. Ao passo que o norte se caracteriza por uma vida selvagem, primitiva e desconhecida dos cidadãos do sul. Já o sul é marcado por valorizar e copiar o comportamento do velho mundo e por uma urbanização. Uma crítica embutida nesses Brasis é que os cidadãos do sul não conhecem a cultura do norte, preferindo continuar alienados quanto à realidade global do país. Para isso, ele recorre ao seu conhecimento a respeito do folclore nacional e aos preceitos da produção literária modernista. Por essa razão, Mário de Andrade faz dessa obra uma rapsódia a unir elementos como mitos, lendas, tradições, fábulas, religiões, hábitos, comidas e fauna e flora do Brasil, numa narrativa coesa. Esse método permite que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional. Para esse fim, cria o personagem Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, que, segundo o autor, seria um modelo fiel do jeito de ser do brasileiro. Esperto, dissimulado, malandro, mulherengo, inconstante, confuso, preguiçoso, bom e sensível. Portanto, o sem caráter advém de um povo que não apresenta civilização própria nem consciência tradicional. O enredo faz colagem de diversos elementos da cultura brasileira. Macunaíma se move modificando e adaptando conforme a necessidade, em que suas aventuras são os desafios de um povo que começava a se identificar como nação, com um enorme território e inúmeras influências externas. Para tal, Mário de Andrade deixa de lado algumas características modernistas, posto que o espaço não segue regras de verossimilhança do romance realista. Além de que, o herói passa de um lugar distante para o outro em questões de segundos, como quando foge de Piaimã, percorrendo toda a América do Sul. Portanto, o que dá unidade ao espaço não é a distância física, e sim as suas características. Esse tom de Macunaíma remete a algumas capacidades típicas do brasileiro, como a da dissimulação, a da mudança de comportamento, a da agilidade e, inclusive, a de se recuperar de problemas. Macunaíma é um verdadeiro anti-herói, já que não se enquadra na sociedade urbana do Sul, que está organizada dentro de um sistema racional. Percebe que os cidadãos do Sul não conhecem a cultura do Norte, preferindo continuar alienados quanto à realidade global do país. Em sua mensagem final, Macunaíma diz: "Não vim ao mundo para ser pedra." E o que é pedra? Dureza, rigidez, imutabilidade, rotina, disciplina. Tudo que Macunaíma não conseguiria ser jamais. Por isso, ele volta para o mundo de suas origens e termina transformado em estrela, de acordo com a mitologia da cultura a que ele realmente pertencia. A linguagem usada para tornar isso possível é uma grande mistura de termos indígenas com falares regionais, e até mesmo estrangeirismos, estando longe de ser a da norma padrão. Carta para as Caminhavas é uma carta escrita por Macunaíma em linguagem muito formal e gera uma estranheza muito grande no leitor. Dessa forma, Mário de Andrade nos mostra que o uso dos termos regionais e de uma escrita que se aproxima mais da fala, tendo inclusive erros de português, é a forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira.
No epílogo de Macunaíma, conhece o real narrador da história, o papagaio do herói, que aprendera com ele todos os casos de suas aventuras. Tem-se então o foco narrativo em primeira pessoa, com o narrador personagem ausente, já que aparece apenas no final. Na prática, o foco narrativo perceptível é de terceira pessoa, com o narrador observador das peripécias de Macunaíma. Mário de Andrade também trata do subdesenvolvimento em sua obra. O personagem principal, Macunaíma, sintetizou o subdesenvolvimento brasileiro em uma frase: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Essa frase, que vai se repetir ao longo do livro, mostra a visão de um Brasil como um lugar de perda, uma realidade difícil, árida e despossuída. Como o próprio Mário de Andrade declarou, ele teve muitas intenções ao escrever Macunaíma, tratando de diversos problemas do Brasil, como a falta de um caráter nacional, a cultura submissa e dividida do país, o descaso para com as nossas tradições, a importação de modelos socioculturais e econômicos, a discriminação linguística, dentre outros. Mas a principal preocupação de Mário de Andrade ao escrever sua obra é representar a busca por uma identidade nacional, uma identidade cultural brasileira, que fica clara tanto na desregionalização da obra, como na representação da formação étnica do povo brasileiro, que se mostra na passagem em que Macunaíma e seus dois irmãos se banham na água que embranquece, mostrando assim as três principais etnias que compõem o povo brasileiro: o branco, vindo da Europa, o negro, trazido da África como escravo, e o índio nativo. E essa questão que Mário de Andrade propõe em sua obra permanece atual, pois na época da globalização, da internet e das mídias sociais, ainda fica a questão: como fica a cultura nacional? O que nós entendemos por ser brasileiro? Outro tema recorrente na obra é a Muraquitã. E a Muraquitã é um amuleto que pode ser associado à vida primitiva de Macunaíma, antes do contato com a civilização. Com a perda desse amuleto, Macunaíma vai se civilizando e também se sifilizando, ou seja, contraindo as doenças da civilização. Outra forma de enxergar o momento em que Venceslau Pietro Pietra pega a Muraquitã de Macunaíma e a leva para a sua coleção de pedras do Brasil é justamente perceber que o amuleto, que antes tinha um valor de uso no contexto tribal, vai para a cidade e se transforma em um objeto de arte, que passa a compor a coleção Museu do Gigante. E dessa forma, isso pode representar o destino da própria cultura popular, que ela sai do contexto em que tem vida e vai para a cidade, parar no museu. Depois da retomada da Muraquitã, Macunaíma inicia a terceira parte de suas viagens, que é a volta ao Mato Virgem. Porém, o herói não sabe mais propriamente para onde ele volta, porque nem mais a civilização tribal, nem São Paulo fazem mais sentido para ele. Dessa forma, ele encontra-se desterrado de sua própria terra, e não é mais nem índio, nem urbano. E quando ele volta para sua terra, nessa parte narrativa não são mais os seres mitológicos que predominam, e sim, o que predomina é a desolação, a fome e a doença. Ali, o herói vai perder definitivamente sua Muraquitã, antes de se cansar da vida nesta terra, indo aos céus e se transformando na constelação da Ursa Maior. As viagens de Macunaíma tiveram, portanto, o aspecto de uma perda, do desencantamento do mundo, que, metaforicamente, é simbolizado pelo desaparecimento da Pedra Verde, mas
sobretudo pela destruição do mato virgem. Assim, o herói abandona o mundo e se rende. Não se realiza e não consegue adquirir um caráter. O próprio autor escreve em um dos prefácios do livro: lhe falta o amuleto nacional. Não conseguirá vencer mais nada. Então, ele prefere ir brilhar o brilho inútil das estrelas.